Pessoal, hoje nós vamos aí trabalhar com o Enem e com uma revisão de alguns exercícios que vocês têm ali na apostila de vocês e dos assuntos que nós já vimos referentes aí à geografia, certo? Então hoje nós vamos dar uma olhada aí na frente A em dois exercícios que vocês têm ali na aula 1, que pega as noções iniciais que nós trabalhamos na apostila, né, na primeira apostila de vocês, que é a questão lá dos conceitos referentes à geografia. Então, o que é geografia, como é que a geografia se desenvolveu historicamente e principalmente os conceitos. Então, repetindo, os conceitos. Que era lá o que era espaço, espaço geográfico, região, lugar, território e paisagem, tá bom? Então, vamos dar uma recordadinha, gente. Lembrando que espaço para geografia sempre é a superfície da Terra. Então, se você ouve da geografia o conceito, a palavra espaço, sempre lembre-se que se trata da superfície da Terra, certo? Se essa superfície é transformada pelo trabalho humano, esse espaço passa a se chamar espaço geográfico. Então, uma área com plantio de cana-de-açúcar, uma pequena cidade, um túnel e uma rodovia, isso tudo é espaço geográfico. Aquilo não é natural, aquilo não estava lá. O homem que transformou o espaço, a superfície, nesse espaço geográfico, moldando conforme o seu trabalho, conforme a sua necessidade, tá bom? Bem, temos também, a partir disso, alguns outros conceitos, 4 importantes conceitos. Conceito de região, né? Então, região geralmente é uma unidade que tem alguns elementos em comum entre os que fazem parte dessa unidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nordeste, a gente tem os aspectos culturais, certo? O sotaque lá deles, o Carnaval, o São João, e ligados a isso, a questão climática e a questão de uma unidade vegetativa, que é a Caatinga. Então, o Nordeste, ele é conhecido como região, então os 9 estados que participam ali têm essas características em comum. É diferente, por exemplo, se eu pego o Sul. O Sul tem a ver com chimarrão, com churrasco, sei que é redundante isso aí, né? Com a mata de araucárias. Então, esse conjunto que eu tenho físico e humano vai aí me referenciar o que é Nordeste e o que é Sul no Brasil, tá bom? Posso só usar referências humanas, posso usar só referências físicas, certinho? Lugar, gente. Lembra lá que eu falei para vocês a respeito de ser aquele local onde eu tenho um afeto. Pode ser um afeto positivo, pode ser um afeto negativo. Então, afeto positivo, o lugar que eu nasci, tá bom? Um aspecto negativo, o lugar que eu fui assaltado. Então, ele tem uma proximidade, ele tem uma afetividade envolvida. Território, lembre-se que é a área em que um grupo humano exerce sua ação de poder. Então, é tanto o Estado com seu território, Brasil, governo federal e o controle do território que nós chamamos de Brasil, como pode ser também o território do tráfico, que é muito comum vocês ouvirem lá no Rio de Janeiro, São Paulo, em que eu tenho um controle de um Estado paralelo, né, exercido pelo tráfico e agora pelas milícias. Eles têm um território de atuação, então eles exercem poder nessas áreas. E por último, a paisagem, que é relacionada com tudo aquilo que os meus sentidos podem captar. Então, a vista, o tato, o olfato, certo? O som, isso tudo pode constituir uma paisagem, tá bom? Que é tanto aquilo que eu estou olhando agora, como pode ser, por exemplo, uma foto, pode ser aí uma música. Ele vai te formar uma noção de paisagem, certo? Então, gente, vamos lá para o exercício. Vocês têm ali, nesse exercício, um pequeno texto. Ele diz o seguinte ali: portadora da memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. Então aqui ele considera não só a questão paisagística do que eu vejo, mas também uma questão envolvida com os meus sentimentos. Então mistura um pouco a noção de lugar.
tá? Ele continua. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Então, no que ele está falando de sentimentos, que tem a ver com lugar, certo? Eu tenho uma formação simbólica, ou seja, símbolos estão envolvidos nisso quando eu falo de sentimentos, tá bom? Então, a alternativa correta para essa afirmação, para essa definição aí de paisagem seria a letra E, né? Ela tem uma dimensão simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Então, olha só, 3 conceitos aí: espaço no final, lugar e paisagem, tá bom? Então, você teria que assinalar a letra E, porque justamente é muito forte ali no texto essa questão dos aspectos afetivos junto com a noção de paisagem, tá bom? Bem, vamos para o exercício 2, gente, e ali ele trabalha com uma tirinha, né? Mais uma vez, trabalhando sobre os conceitos gerais, já que um pouco mais amplo, porque ele vai trabalhar com o que nós chamamos de visão de mundo. Quando eu tenho uma visão do mundo, gente, eu sou influenciado por várias coisas. Eu destaco aqui 3 coisas. As questões culturais, então entra a minha língua, o povo em que eu nasci, os símbolos ali envolvidos, certo? Uma montanha, tá? Então, por exemplo, o Monte Sinai tem um significado muito forte para os judeus. Por quê? Porque é lá que você teve a entrega das tábuas, né? Das 12 tábuas, das 10 tábuas a Moisés por parte de Deus lá com as 10 leis do Antigo Testamento. Então aquela montanha tem um elemento simbólico importante, tem a ver com a religião, tem a ver com a cultura, tá bom? E assim você tem vários outros lugares que a gente tem como digamos, como afeto, que a gente tem como símbolo importante e que é construído a partir de uma visão de mundo. Então, essa visão ela vai ter os aspectos culturais, os aspectos religiosos e os aspectos de localização, né? Então, a forma como vê o mundo é muito diferente, por exemplo, de regiões árticas de quem mora, por exemplo, em regiões tropicais, né? Isso tudo vai construir uma visão de mundo, isso tudo vai influir na construção de como é que eu vejo tudo que está na minha volta. Então, essa tira ela vai trabalhar com isso, né? Então, você tem ali o Agar, o horrível, falando com o filho dele, né? E o menino dizendo ali, ó, acho que o mundo é redondo. Aí o pai fala, é mesmo? Aí olha do lado, plano, tá bom? Vou levar você a um oculista. Então, a questão da terra plana, visão de mundo, certo? Ou seja, o menino está falando uma coisa que o pai, olhando, acha que é outra, né? Então, tem uma poesia ali depois, que continua, né? Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Então, a capacidade de ver, às vezes, além. A quem ele está se referindo nessa poesia? Ao menino, né, que diz que a terra é redonda e que está vendo além do pai, que considera ela, pelo que ele vê ali, do lógico, que a terra tem que ser plana. Tá bom? Então, vem o comando do exercício e diz o seguinte: a tira Agar e o poema de Alberto Caeiro expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia, a de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente. Ela vai ser influenciada bastante pelos meus aspectos culturais. Então, a forma com que a cultura, né, me modelou para ver determinadas coisas no meu dia a dia e com relação ao mundo. Tá? Então, por exemplo, na tirinha, o menino quebra um aspecto cultural de crença lá do pai que a terra era plana. Tá bom? Então, essa capacidade de ver além do menino fez com que ele chegasse à conclusão que não, que a Terra ela é, né, esférica, tem uma forma esférica. Então, os aspectos culturais, realmente, eles têm um peso muito forte nessa questão de como é que eu vejo o meu espaço, como eu vejo o universo, que seria o quê, gente? Alternativa A, né? Que seria a primeira ali. As outras alternativas, elas são
todas elas erradas ali, algumas até com umas observações meio que esdrúxulas, né? Como a última ali, que vocês depois podem ler, dar uma lida ali com calma, tá bom? Gente, seria isso, então, 2 exercícios ali do Enem, conforme vocês têm ali na apostila, tá bom? E a gente aí fecha essa primeira aula de Enem para vocês da Frente A.